E aí, pessoal, tranquilo? Vamos lá, resolver aqui mais uma questãozinha, né? Ela é direcionada ao primeiro ano, de movimento uniforme, mais especificamente, movimento circular uniforme, desculpa. Movimento circular uniforme é mais especificamente transmissão de movimento. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui no desenho. Questões que tem desenho facilita muito algumas análises, ok? Ó, o que é que a gente pode ver aqui já do desenho? Você tem uma engrenagem maior e uma engrenagem menor, que elas estão ligadas pelo mesmo eixo. Isso aqui é muito importante, daqui a pouco eu vou voltar, se atentem bem nessa imagem, tá certo? Vamos aqui, fazer a leitura da questão. As polias indicadas na figura giram coaxialmente, significa que está tudo ligado no mesmo eixo e gira sobre ele, tá certo? Sabendo-se que o raio da menor, que é essa que eu coloquei de verde, vale 20 centímetros, e o raio da B, que é a maior que eu coloquei de rosa, vale 60 centímetros, e a velocidade escalar em um ponto periférico da polia A. Lembre-se que a polia A é justamente a que tem 20 centímetros, que é a pequenininha, ok? E um ponto periférico seria justamente como se fosse na borda dele, ok? No final da circunferência. Cadê? Onde é que eu estava? Vale 50 centímetros por segundo. Então você sabe que a velocidade linear nesse pontinho preto que eu coloquei na polia verde vale 50 centímetros por segundo. Aí ele fala o seguinte: calcule a velocidade no ponto X, que o pontinho X está aqui, que está na periferia de B. Então ele quer basicamente a velocidade linear, que eu vou chamar aqui de velocidade rosa, né, da polia rosa, tá certo? O que é que acontece, pessoal, que eu tinha falado para vocês estarem nesse desenho? Aqui eu vou rotacionar o eixo, ok? Rotacionando o eixo, essas duas polias, essas duas engrenagens também vão rotacionar. E como elas estão ligadas no eixo, elas vão ter justamente as frequências, deixa eu botar aqui das cores respectivas, as frequências deles vão ser iguais, porque eles vão rotacionar da mesma forma. Caso você queira ver aí, é só você pegar tipo uma caneta e faz uma marcaçãozinha nela em dois pontos, rotaciona a caneta, você vai ver que essas duas marcações que vocês fizeram na caneta, rotacionar tipo assim sobre o eixo dela, né? Você pega nas duas pontas e vai rotacionar sobre o eixo. Você vai ver que essas marcações elas vão dar giros por iguais. Quando uma dá um giro, o outro também dá no mesmo tempo, ok? Então quando eu falo isso, eu também falo que as velocidades lineares, velocidade angular vão ser iguais, ok? Você tem que ter como base isso aí também. Aí aqui nós vamos para as questões. Nós vamos utilizar essa segunda análise aqui, ok? Que as velocidades angulares são iguais. E o que é que acontece? Existe uma fórmula que ele pega velocidade angular, raio e velocidade linear. Existe uma fórmula, uma equação que relaciona essas três grandezas. Se vocês lembrarem das aulas, qual vai ser essa fórmula? V igual a ômega vezes R. Que se você lembrar também, pessoal, é aquele lar que eu costumo falar. A grandeza linear vai ser igual a angular vezes o raio, ok? Para caso quem queira ter uma frasezinha para lembrar aí, certo? Então vamos aqui, ó. Você vai ter que a velocidade linear verde vai ser a angular vezes o raio. E a velocidade rosa vai ser igual a angular vezes o raio. Mas eu sei que a velocidade angular é igual à velocidade angular. Então eu posso simplesmente substituir esses dois valores aqui. Como? Mas só que eu quero substituir o ômega. Então eu vou passar os dois R's aqui, de respectivo de cada equação, para o lado de lá. Então vai ficar como? A velocidade linear sobre o raio vai ser igual à velocidade linear sobre o raio. Ok? Velocidade linear do ponto da polia A, que é essa menorzinha, ele vale 50. Então aqui, ó, a menorzinha eu coloquei que era verde. Então no lugar da verde, ó, eu vou colocar um 50, ok? Eu coloquei o 50. Dividido pelo raio. Quanto é que é o raio da verde? 20 centímetros. Então 20 centímetros. Isso vai ser igual velocidade linear da rosa, que é o que eu quero descobrir. Então eu vou colocar aqui um V. Sobre o raio da rosa, que o raio da rosa vale quanto? Vale 60 centímetros. Então eu posso botar aqui, ó, 60 centímetros. Agora ficou fácil, né, pessoal? Você vai ver aqui, ó, que é só você multiplicar em cruz que vai dar a resposta. Se você quiser aqui, você pode simplesmente cancelar esses dois zeros aqui, ok? Vai ficar como? Vou passar o 60 para lá, ó.
multiplicando. Vai ficar 5 vezes 60, vou fazer isso aqui, ó, pessoal. V é igual a, opa, deixa eu botar o igual de preto, né, que eu tô fazendo isso aqui, todo canto, a 60 vezes 5 dividido por 2. 60 vezes 5, pessoal, é 300. 300 dividido por 2 dá justamente, opa, aqui ficou sem espaço, que a velocidade rosa vai ser igual a 150 centímetros por segundo, que foi a mesma unidade que eu botei de velocidade lá no outro, ok? Então aqui, pessoal, fica justamente uma forma de você fazer essa questão. Outra coisa, você podia meio que usar um pouquinho a lógica, digamos assim, matemática deste cara aqui, tá certo? Como assim? Aqui, ó, você percebe que o raio de uma com a outra, existe uma relação entre eles, matemática, que está justamente aqui, ó. Eu coloquei nas duas formas, então um tem relação com o outro, ok? Aí o que acontece? Se eu sei que o raio é o triplo, o raio de uma é o triplo da outra. Tipo assim, uma é 20 e outra é 60. Eu multipliquei por 3. Então, a velocidade também, eu vou fazer a mesma coisa. Porque aqui, ó, já que esses caras são iguais, a relação entre eles são iguais, se eu pego esse valor aqui, que eu botei aqui, ó, 50 dividido por 20, você vai ter um valor, quando você passar o 60 para lá, ele vai ter tipo uma relação, os raios eles vão ter relações. Então, quanto maior o raio, nesse tipo de questão aqui, maior vai ser a velocidade linear que você pega no ponto extremo, ok? Como o raio é 3 vezes, aqui você colocou velocidade 3 vezes, mas nesse tipo de questão, beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, e a resposta fica sendo, só botar aqui no final, 150 centímetros por segundo. Qualquer dúvida aí, pessoal, é só colocar no campo de comentários que eu tento responder o mais rápido possível. Valeu aí.